Ok, minha gente, estamos de volta agora com o meu amigo Antônio. E ele tem muita coisa bacana para falar hoje, né? E a gente estava até batendo papo agora sobre isso, sobre ação social, sobre trabalho, sobre igreja, enfim. Antônio, bom dia, vamos falar. Bom dia, Carcena. Obrigado por me receber aqui. Da última vez que eu estive aqui, eu fiquei te devendo um livro, que é o livro de Mórmon. Vou aproveitar já no início, deixar esse presente para você, tá? Que é um livro sagrado para a gente lá na igreja. Tá aí o presente que eu fiquei te devendo. E agradeço por estar aqui. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre algumas ações sociais que a gente está tendo aqui, fazendo aqui na cidade. Rapaz, nós vamos falar de muita coisa, tá? Não, vamos lá. Falar sobre O que você quiser. ação social, não. Bom, muito obrigado pelo livro, tá? Eu trouxe mais para a tua equipe, tá? Tá ali, eu deixei Relatos alguns ali. Pela mão de Mórmon, em placas estranhas. Bom, o que é o livro de Mórmon? Tá. O livro de Mórmon é uma escritura sagrada pra gente e ele faz parte do nosso cânon de escrituras, tá? E ele fala sobre povos que viveram aqui nas Américas no passado e fala sobre uma visita de Jesus Cristo para esses povos e o que Cristo fez entre eles, ministrou entre eles, organizou uma igreja, chamou 12 discípulos, da mesma maneira que ele fez lá no Novo Testamento. E ele fez um trabalho de organizar a sua igreja lá dentre aquele povo. Tem comprovação disso? A gente tem alguns indícios históricos, né, de pessoas do passado que viveram entre esses povos e que falaram da vinda de um Messias que ministrou entre eles. E aí nós estamos falando dos povos pré-colombianos, né? Sim. Inca, Maia, Azteca. Então, todos eles têm em comum a crença em um Deus branco, que esse Deus os visitaria e que salvaria o mundo, que salvaria eles da morte, do pecado, da mesma coisa que a gente cristão ou que os antigos povos do Velho Testamento, do Novo Testamento acreditavam. A história é a mesma. Tá, agora o que eu já ouvi isso, né? Ouvi até recentemente. O Mórmon, que Mórmon foi uma pessoa, né? Uma pessoa. A história dele está no livro, Tá. por isso o nome do livro. Livro de Mórmon, porque Mórmon é uma pessoa. Isso. Ele fez um trabalho importante e aí, em homenagem a ele, o livro tem esse Porque título. o pessoal da Igreja Mórmon, da Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não acreditam na Bíblia. Isso não é verdade. Nós utilizamos a Bíblia é nosso livro sagrado. A gente estuda ele todos os anos, os jovens estudam, os adultos estudam, a gente estuda na escola dominical, nas reuniões dominicais. É um livro que a gente usa ele muito, muito, muito. E a gente sabe que a história do Salvador Jesus Cristo está ali no Novo Testamento, riquíssima, e não está em outro registro da vida pessoal dele, né? Aquela vida que ele teve entre o seu nascimento e a morte, está registrada lá no Novo Testamento. O livro de Mórmon fala sobre um pedacinho da vida do Salvador Jesus Cristo, que foi uma visita que ele fez depois da ressurreição a esses povos pré-colombianos. Mas a história da vida física dele aqui, nasceu de Maria em Belém, viveu até 33 anos, morreu na cruz, essa a gente sabe que está na Bíblia. No livro de Mórmon tem uma outra citação disso, mas o registro está na Bíblia, a gente sabe disso. A gente até acredita, é a fé que a gente tem nisso tudo, você tem, eu tenho, e vamos continuar tendo, mas também não existe nenhum registro que ele viveu até 33 anos ou que viveu mais do que 33. Sim, existem muitas lacunas na história do... Eu vi agora, dias atrás, uma matéria na televisão que ele teria 44 anos na época da morte dele. Sim, eu já ouvi coisas semelhantes, estudiosos que falam que esses 33 não é uma data exata, mas é em torno de 33, outros têm teorias como a sua, que viveu mais. Não é minha não, a teoria que eu vi. A que você citou, né? Sim, a que você citou. Mas a gente acredita, eu, pessoal, particularmente, que foi alguma coisa em torno de 33 anos, o que a maioria dos estudiosos acreditam é que girou. Mas você vê isso como heresia? Não, Também eu não. acho que isso não é tão importante, tão significativo. O que ele fez
é mais importante do que a idade do que ele tinha, né? Talvez para os historiadores que querem ver mais da história, talvez seja interessante. Sim. É um fato interessante. Tem muita gente que estuda detalhes e pormenores. Eu gosto de estudar detalhes e pormenores. Mas, assim, a vida dele, a essência do que ele fez, né? A salvação, a redenção, o que Jesus Cristo fez para a humanidade, é o ponto-chave e mais importante. Porque detalhes e pormenores também não tem relevância nenhuma. Não. Para a nossa vida diária e para aceitar ele como o Cristo, o Salvador, se ele viveu 40, 33, 30, acho que isso é pouco importante. O que importa realmente é a fé que a gente tem. Sim. É o que a gente acredita. Sim. E que essa fé se transforme na nossa vida diária, ela possa nos transformar numa pessoa melhor, né? Não ser uma fé passiva, uma fé ativa. Só que essa fé, né, eu acho que nos últimos tempos, Antônio, eu acho que ela está meio confusa. A gente tem visto aí, o que nunca se viu, embora tenha acontecido violências no mundo inteiro, isso sempre existiu, né? Mas nos últimos tempos, as pessoas estão muito raivosas. Sim. Eu abri hoje, eu fiquei assustado com o que eu vi ontem. Já vi muitas vezes, até na minha juventude, quando eu ia para Maracanã, briga de torcedores. E agora o cara foi ontem com uma granada na mão. Ou seja, o cara com a granada, ele tem intenção de matar. Tá? Lá em São Paulo, Pablo Marçal, junto com o Datena, o cara dá uma cadeirada no outro. O que está acontecendo com o ser humano? Dentro das igrejas, as pessoas, você fala assim, você tem que participar, você tem que ir para a eleição, você tem que votar, que você vai escolher o candidato na esperança que ele melhore sua cidade. Não, eu não vou votar porque Deus proverá. Olha, é o que eu acabei de falar sobre ter uma fé ativa, né? A gente precisa pregar Deus, Jesus Cristo, a religião, o amor, mas isso tem que estar manifestado nas nossas ações. O tipo de comportamento que você tem como ser humano precisa ser uma declaração de quem você é. Então eu acredito que a gente está perdendo o amor, esfriando o amor, e que as pessoas estão perdendo um pouquinho o controle emocional. Inclusive, eu queria falar da semana que a gente vai ter a partir da semana que vem, da saúde emocional. Não, vamos falar. Você lê a Bíblia todo dia? Leio todo dia. Todo dia? As escrituras eu leio todo dia, um pouquinho todo dia. Eu não vou dizer que é infalível, mas a maioria dos dias eu leio. Às vezes por causa do trabalho, de compromisso, a gente acaba falhando, mas eu me esforço para fazer todos os dias. Eu gosto de estudar muito a Bíblia e as escrituras. A Bíblia é o livro mais importante de todos os tempos, né? Eu acredito que a Bíblia tem um papel fundamental na vida nossa, de cristãos, né? Mas ela tem um papel fundamental para a sociedade, né? Tem algumas dogmas, algumas doutrinas e alguns mandamentos contidos na Bíblia que a gente utiliza, são leis, por exemplo, né? A gente sabe que algumas leis civis, criminais, foram fundamentadas em certas leis que Deus deu ao seu povo nas Santas Escrituras e que serviram de inspiração para a criação de leis para os países, leis criminais, leis civis. A gente está vendo aí várias guerras no mundo, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra lá em Israel agora brigando contra 3 frentes, né? Que são 3 grupos terroristas que Israel está brigando. Enfim, e essas guerras, elas existiram sempre. Elas sempre aconteceram, essas guerras, né? E muitas delas em nome da religião, em nome de Deus. Que o meu Deus, ele é melhor do que o seu. A minha igreja é melhor do que a minha. A minha Bíblia é melhor do que a sua. Olha bem, a minha Bíblia é melhor do que a sua. Eu queria te ouvir falar sobre isso. Olha, falando de guerras, começando pelas guerras, está na história. As Escrituras, a própria Bíblia, ela tem muitos relatos de guerra. O livro de Mórmon também tem um período ali de muitas guerras entre esses povos que viveram aqui nas Américas. Então, a guerra, ela sempre existiu, infelizmente, ela vai continuar existindo e o prognóstico futuro não é muito bom. Se a gente olhar as profecias dos últimos dias, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós acreditamos que estamos nos últimos dias,
pré-segunda vinda, que a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo está próxima. E as profecias, quando você vai lá no final da Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, você vai ver que as profecias são difíceis, coisas difíceis virão. Guerras, rumores de guerra, o amor dos homens esfriando, a dificuldade de relacionamentos. Então isso é profético. Existia no passado, existe hoje e vai existir no futuro. E o mal, ele existe, nós acreditamos também que o mal existe e que as guerras vieram daí, né? Vieram daí. Então, a nossa crença como Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é que as profecias vão se cumprir. As profecias que estão na Bíblia, no livro de Mórmon, elas vão se cumprir. Inclusive as que o apóstolo João falou lá no livro de Apocalipse, que os finais dos tempos seriam tempos trabalhosos, difíceis. Isso que a gente está vivendo aí, seca no país inteiro, no mundo, né? Uma parte do mundo pegando fogo, a outra parte com excesso de água, pessoas morrendo com tempestades, né? Isso tá em Apocalipse? É profético. É profético. Fome, doenças, fogo, água, morte por fogo e água, isso é profético. O livro de Apocalipse fala sobre muitos eventos dessa natureza que iriam acontecer nos últimos dias. E assim, se você ler com um pouquinho de atenção, você vai perceber que as coisas se encaixam. Isso não é uma coisa que identificada apenas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Outras pessoas, outras denominações que têm a Bíblia como um livro do seu cânon de escrituras, que acredita nessas profecias, conseguem identificar facilmente que essas profecias estão se cumprindo. É uma questão de tempo para a gente ver mais e mais profecias, mais guerras, mais doenças. O Jesus voltará, Jesus está voltando. Eu queria que você falasse sobre isso. Nós acreditamos que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ainda irá acontecer no futuro. E aí vai ser um grande evento. Nós estamos falando de Jesus Cristo voltando para reinar, governar a terra, não mais vindo como ele veio, um menino na manjedoura, que estava sob os cuidados dos pais, né? E que viveu a vida ali na região de Jerusalém. Nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vai vir para governar. Então Eu acredito nisso. Na vinda de Cristo. Sim. É uma profecia, é uma outra profecia que ele mesmo iniciou quando foi embora com seus discípulos. Ele falou, um dia eu vou voltar. Eu falo muito aqui na participação das pessoas, que as pessoas têm que participar, não só espiritualmente, como também material. Você tem que cuidar de pessoas. Sim. Eu queria entrar falando sobre isso com você. Muito bem. Depois do comercial. A gente vai para o comercial, tem um comercial, a gente volta, eu continuo conversando aqui com o Antônio, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu ia perguntar, mas ele já explicou o que significa Santos dos Últimos Dias. A gente volta já.